Graça e paz, queridos! Que bom estar aqui com vocês neste domingo para mais um culto. Cremos que será extraordinário, mas antes disso, fique ligado que eu tenho alguns recados para passar para você. Seguindo as instruções da Prefeitura da nossa cidade, gostaríamos de reforçar algumas medidas de segurança para que os nossos cultos possam estar acontecendo. De acordo com o protocolo geral, na forma do artigo 5º do decreto de número 32.461 de 2020, o qual nós devemos obedecer, nós podemos ter a capacidade máxima de 30% do nosso prédio. Ou seja, hoje nós estaremos recebendo 110 pessoas na nossa igreja. Portanto, as inscrições permanecem abertas através do verbo IN. Para estar presente no culto, você deve acessar o link assim que estiver disponível e fazer a sua inscrição. Com relação aos horários dos nossos cultos, eles permanecem os mesmos. Nas terças-feiras, os cultos de oração acontecem às 19h30 e aos domingos temos 4 cultos, 9h30 da manhã, 11 horas, 17h30 e às 19 horas. Na sua entrada e na saída, os nossos diáconos estarão preparados com álcool em gel e com medidor de temperatura. As cadeiras do nosso templo estão separadas com 1,5 m de distância e apenas núcleos familiares podem se sentar juntos. O uso de máscara é obrigatório, então não se esqueça da sua máscara. Aquele abraço caloroso e aquele aperto de mão por hora estão suspensos, visto que nós temos que obedecer os decretos. Os banheiros devem ser evitados e os bebedouros estão suspensos, por isso não esqueça de trazer a sua garrafinha. Ao final dos nossos cultos, dirija-se imediatamente para a sua casa, porque nós não devemos permitir aglomerações nas imediações da nossa igreja. Os nossos gasofilácios estão sendo postos na entrada da nossa igreja antes do ponto de higienização, então se você trouxe o seu dízimo ou oferta, não se esqueça de depositá-lo assim que você chegar. Incentivamos também vocês a optarem pelos nossos meios digitais. Você pode depositar o seu dízimo ou oferta através do QR Code ou em transferência bancária. Vamos seguir as regras para manter a paz e a ordem cooperando com os nossos governantes. Passando agora para os nossos avisos internos, queremos te lembrar que os nossos meios de comunicação e informação estão compactados no nosso Linktree, que se encontra na bio do nosso Instagram, @verbosalvador. Se você está assistindo este vídeo no YouTube, você pode acessar o link na descrição. Atenção, entre os dias 25 e 27 de setembro teremos o aniversário de 15 anos da nossa igreja. Será um final de semana de muita festa e celebração. E nós contaremos com a presença do nosso apóstolo Guto Emery aqui na nossa igreja. Além dele, o pastor Raimundo e a irmã Vânia Nascimento estarão ministrando para nós. Gere expectativas no seu coração e marque na sua agenda. Não falte por nada. Agora que você já sabe os nossos avisos, fique ligado no culto, tenha uma excelente semana e até a próxima. Tchau, tchau. Aleluia! Boa tarde, irmãos. Vocês estão bem? Você pode se colocar de pé. Você na sua casa também se coloca de pé. Vamos exaltar e celebrar o nome do Senhor. Jesus, Ele é o seu maior amor? Jesus é o seu maior amor? Aleluia, então vamos declarar isso, que Jesus é o nosso maior amor, amém? Com palmas.
nossa vida te pertence. Nós vivemos para o Senhor. Vivemos para o Senhor. Vivemos, existimos por causa do Senhor. Tu és digno. Aleluia.
Aleluia, glória a Deus. Graça e paz, vocês estão bem? Acendam as luzes, por favor. Isso, glória a Deus. Amém. Vocês estão bem? Todos animados? Vamos orar. Quando nós oramos, o Senhor, Ele tem possibilidade de se mover, de falar conosco. Estamos em um culto para dar ao Senhor e receber dele, amém? Pai, nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, pelo teu amor, pela tua graça, por esse povo maravilhoso que está aqui, pelo Espírito do Senhor que atraiu essas pessoas, e elas sairão daqui revigoradas, elas sairão daqui animadas, Pai, elas sairão daqui curadas, e por todos aqueles que estão no outro lado nos ouvindo, recebendo a tua unção, a tua graça, em nome de Jesus. Eu te dou toda a glória, Jesus, todo louvor, toda exaltação, amém? Pode sentar, grupo de louvor. Hoje eu vou pregar no primeiro culto, e o segundo vai ser um homem cheio do fogo, amém? Vocês estão animados? Esqueci minha Bíblia na outra sala, alguém que se puder correr lá pegar, alguém que está lá, mas eu tenho outra aqui. Mas eu gosto da minha Bíblia de papel. Lá no Salmo 138, o nome da nossa mensagem é Refazendo a Vida. Amém? Nós fizemos umas lives durante as 2 semanas sobre esse tema. É um tema oportuno. Quantos aqui precisam refazer suas vidas? Se não foi em uma área, em outra, né? Em alguma coisa da nossa vida que nesses 6 meses foi afetado, e o Senhor está disposto a refazer nossa vida. Então a gente vai pegar algumas instruções aqui. Davi, amados, eu acredito que Davi é um homem que talvez não sofreu tanto como Jesus, porque Jesus não era merecedor de nenhum sofrimento, mas sofreu. Mas Davi, ele foi um homem que sofreu muito. Davi foi traído, Davi teve muitas decepções, Davi foi perseguido, Davi perdeu filhos, Davi teve incesto na sua própria casa. Mas, amados, Davi era impulsionado por uma força que não era normal, era uma força sobrenatural. Era a boa mão do Senhor sobre ele. Era a convicção das promessas de Deus na vida dele. E lá no Salmo 138, você pode abrir? Estão animados? Quem vem para a igreja às 5:30 da tarde, de domingo, podia estar dormindo, descansando, mas você veio, é porque você quer algo de Deus. Salmo 138, no verso 7. Se ando em meio a tribulações, tu, Senhor, me refazes a vida. Amém? Só quero ficar aí. Davi, ele tinha convicção que mesmo em meio a situações difíceis, a tribulações. O que é uma tribulação? É um fato inusitado, é alguma coisa que causa aflição, é um problema, é um desconforto. Por que não dizer uma pandemia? Algo que nos pegou o mundo de surpresa e que ainda não saímos. Estamos saindo, mas ainda existem resquícios dela. Mas Davi, ele tinha uma convicção, Senhor, é como se ele dissesse, ainda que eu venha perder tudo, tudo em minha vida seja destruído, e eu fico segurando num fiozinho de cabelo, eu ainda confio que o Senhor vai refazer a minha vida. Amém? E essa é a confiança que eu e você, como filhos de Deus, precisamos ter. Essa palavra refazer, eu preguei isso em uma live, mas eu não preguei na igreja. E o Senhor hoje à tarde falou comigo, fale sobre refazendo a vida. Essa palavra refazer, olhe quantos significados, e cada sentido desse é um conceito de dicionário normal, mas que em todos a gente vê uma partícula do sobrenatural.
Refazer significa reformar, reorganizar, remodelar, converter, recriar, reestruturar, refundir, renovar, transformar, consertar, arranjar, compor, consertar, de novo, né? Recuperar, remendar, reparar, restaurar, bisar, iterar, redizer, reforçar, reiterar, repetir, reproduzir, corrigir, retificar, restabelecer, recuperar, reforçar, revigorar, reconstruir, restaurar, reedificar, indenizar. Aleluia! Alguém entendeu? E é isso que Deus quer fazer na nossa vida. Uma vez que nós estamos vivos, nós temos que pegar todos esses conceitos e acreditar que Deus, assim como fazia com Davi, Ele vai nos reformar, Ele vai reorganizar a nossa vida, Ele vai revigorar, Ele vai reedificar, Ele vai restaurar, sabe? Ele vai consertar, Ele vai corrigir, contanto que nós tenhamos consciência que o que nós passamos não é porque Deus é mau, não é porque Deus não estava olhando. Nós vamos falar algumas coisas aqui que você vai entender que mesmo em meio a toda essa situação, Deus estava conosco. Sabe o que também significa compensar? Significa reembolsar, ressarcir, abastecer, provisionar, equipar, fornecer, munir, prover, alimentar, cevar, engordar, nutrir. Só não vai engordar nosso corpo, mas vai engordar a conta bancária. Vocês estão, amados, eu não sei você, mas Deus fala comigo, até nos conceitos de dicionário. Se você estiver ligado no Espírito, Deus vai falar com você, até numa propaganda de outdoor. Alguém está aqui nessa tarde? Olha, eu quero pregar 5h30 com o mesmo fervor das 19. O culto das 19, o povo não deixa a gente ir embora. Porque o povo suga da unção, mas vocês também. Amém? Vocês são filhos de Deus, cheios de Deus. Vocês vão pegar tudo isso, depois ouça no YouTube para você anotar os conceitos. Então, vamos ver aqui, amados. Às vezes nós ficamos dizendo, mas Senhor, por que estamos passando por isso? Será Deus não é tão bom, eu não sou filho de Deus? Quantos aqui devem ter questionado por que essa doença me pegou? Por que chegou na minha casa? Por que chegou na minha vida? Por que eu fiquei desempregado? Por que perdi a minha empresa? Esses questionamentos tem. Mas se nós estamos como Davi, temos que andar nessa convicção. Davi sabia que era ungido. E você e eu somos ungidos também. E tem uma diferença, Davi era ungido por sobre ele. Nós somos dentro e sobre. Nós temos uma dupla unção. Significa que nós vamos ter duplos resultados. Então, se ele tinha convicção em uma velha aliança, em uma antiga aliança, baseada em promessas inferiores, de que Deus revigoraria ele, Deus ia refazer, renovar, indenizar, fazer ele produzir novamente, ainda que tivesse perdido tudo, como ele não vai fazer conosco? Temos que saber a que Pai nós servimos. Amém? Em Mateus capítulo 3, verso 11, João Batista, um grande profeta, Jesus diz que não houve homem nascido de mulher como João Batista, mas também ele completou, mas até o menor no reino de Deus, aquele que se considera menor, é muito maior que João Batista. E João Batista teve uma revelação quando viu Jesus, lá em Mateus 3, verso 11, ele disse assim: eu vos batizo com água. Estão comigo? Mateus 3,11, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Deixa eu ver aqui, viu? Deixa eu ver se eu acertei. Acho que é versículo 11. Mas tudo bem, vamos lá. Continue aí comigo. Eu acredito que é isso mesmo. Aleluia. Dê um glória a Deus bem alto para eu saber que você está vivo. É o verso 12, porque eu falei 11, mas é 11 e 12. Vamos lá. Só para explicar o porquê ele falou o 12. Ele falando sobre Jesus, ele diz: em cujas sandálias eu não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. No verso 12, depois que ele disse que aquele que viria depois dele não era digno, era bem maior que ele, não era digno que ele calçasse as sandálias dele, levasse as sandálias dele. Mas ele também disse algo sobre Jesus. A sua pá, ele
a tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Eu estou falando sobre um período da nossa vida, que é agora, mas pode ser outra fase lá na frente, de refazermos a vida. E entender que muitas coisas que vieram até nós, que nós não esperávamos, não contávamos, é porque nós servimos a um Senhor, que Ele tem uma pá na mão. E essa pá é para limpar. Alguém está entendendo? Ele tem uma pá, e essa pá, como disse João Batista, é para limpar a eira. Eira era o lugar que se peneirava o trigo, né? Fazia a separação do trigo e da palha. E ele tinha uma pá. Toda pessoa que trabalhava numa eira, ele tinha uma pá e limpava separando. Então, João Batista profeticamente disse: olha, preste atenção. Ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo, mas lembre-se de uma coisa: ele tem uma pá na mão, e essa pá também é para limpar vocês. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo? Quando nós confiamos em Deus, nós vamos entender que nesses períodos de tribulações, de problemas, de situações, Deus está sempre conosco, mas existe um propósito também por trás, que mesmo que não tenha sido Ele que provocou a tribulação, mas se nós estivermos firmes e confiar que Ele vai refazer a nossa vida, nesse período Ele vai nos limpar. Quantos sabem que um vinho, um excelente vinho, ele é pisado, ele é esmagado, a uva é esmagada, a uva é pisada, passa por muita prensa. Quanto mais, amados, passa mais tempo, e quanto mais depois que é tirado e engarrafado, e aquele vinho está ali, sabe, sem ninguém perceber, está engarrafado dentro de uma garrafa, sem ninguém perceber, sem notoriedade, mas aquele vinho será um dos melhores vinhos, pelo tempo que passou sendo fermentado. Vocês vão entender o que eu estou falando. Eu estou sendo guiada pelo Espírito. Eu não tenho dúvida. Porque temos que ter a convicção que Ele vai refazer. Porque as coisas que nós passamos, mesmo que pareça que Deus não percebeu, não viu, porque Ele tem o controle, Ele é onipotente, onisciente, mas Ele quer pegar essas tribulações, essas dificuldades, essas aflições, para como de limpar. Deixar a gente ali, parecendo que estamos no anonimato, parecendo que dentro de uma garrafa, sem ninguém nos perceber, mas que na verdade Ele está nos preparando para uma safra poderosa. Eu quero que você pegue pelo Espírito. É isso que nos traz, é isso que faz a diferença de quando servimos a Deus e quando servimos a outras coisas. É isso que faz a diferença na igreja. Jesus nunca disse, Marivaldo, que os ventos e tempestades não viriam à casa do justo. Mas Ele disse que esse justo, mesmo recebendo ventos e tempestades, a outra casa também receberia, junto com a casa do justo, só que uma casa caía e a outra não. Porque eu e você somos esse justo, que mesmo em meio a essa pandemia, essa situação toda, se nós decidirmos confiar em Deus como Davi falou, nós vamos sair dessa tribulação com a vida renovada, reconstruída, refeita, indenizada. Eu disse de manhã que não é só se alegrar porque está vivo, ou porque teve o Covid e superou, ou porque foi preservado e não teve, mas nós vamos nos alegrar, porque não vai ficar empatado não, vai ter uma vingança de Deus. Nós vamos ter uma indenização desses 6 meses, se passar 8, vai ter ressarcimento maior. Mas eu tenho que entender que talvez fosse preciso a gente passar por aquilo.
Amados, quando nós entendemos o caráter do nosso Pai, mesmo em meio a situações dificílimas, que parecem até injustas, nós temos que dizer: eu confio em Deus. Ele não provocou isso, não tem o dedo dele nisso, mas como ele fez com José do Egito, porque ele não colocou José naquela cisterna, ele não vendeu José como escravo, ele não arrancou da mão dos seus pais, mas ele estava de olho em José, porque ele tinha liberado um propósito, um projeto de vida para José. E José, por não reclamar, José entrou no plano de Deus. Vocês estão pegando isso? Nós temos que estar pronto para refazer a vida em todos os aspectos. Eu quero que você saia daqui nessa noite, e você que está me ouvindo também, entendendo, amados, que tudo que aconteceu ou tem acontecido, no final, nós vamos celebrar. Nós vamos dizer assim: diabo, você não contava, mas naquele tempo eu cresci tanto. Naquele tempo, sabe, eu corrigi tanta coisa. Naquele tempo eu fui tão renovada pelo meu Deus. Naquele tempo meus olhos foram tão abertos. Isso é refazer a vida. E às vezes o que vem logo no nosso coração, na nossa mente: por que Deus? Por que Deus? E uma vez eu vi alguém dizendo, ao invés de dizer por que Deus, por que não dizer para que Deus? Para que Deus? Se ando em meio à tribulação, tu, Senhor, me refazes a vida. Eu tenho que andar nessa consciência. Amém, queridos? Tem uma história interessante de uma mulher, o tempo não vai dar. Uma viúva, em 2 Reis 4. Uma viúva de um profeta. O marido morreu, deixou tantas dívidas, que chegou ao ponto dela ter que vender os filhos, entregar os filhos aos credores. Você já imaginou a tribulação daquela mãe? Além de ter perdido o marido, e agora perdendo os filhos. Uma época que mulher não era reconhecida, viúva muito menos. E ela chega para aquele profeta Eliseu e diz: meu marido, teu discípulo, morreu, e olha o que ele deixou. E Eliseu, amado, cheio do Espírito Santo, é nessa hora que nós precisamos depender do Espírito Santo e dizer: será que não é uma pá que Jesus está ali me limpando de alguma coisa, para que eu esteja completamente pronta, preparada para a nova fase? Eu falei de manhã, amados, que sementes devem ser plantadas. Deus plantou sementes em nós, mas nós temos que ter fertilizantes. Agora, não se escandalize, alguns fertilizantes, um dos melhores fertilizantes chama-se estrume. Não, você não está entendendo. Não é uma coisa boa, não, mas faz efeito. Você está querendo dizer que Deus está colocando estrume na nossa vida? Não, eu estou querendo dizer que muitas vezes esse lixo que chegou até nós, essa bagunça que chegou até a nossa vida, que a gente não esperava, se a gente decidir colocar o coração certo em Deus, Ele vai refazer nossa vida, vai fazer com que aquilo que parecia para o mal, aquilo vai só nos levantar, nos nutrir, nos levantar, nos encorajar. Entendeu, queridos? Eu estou falando para crentes cheios do Espírito, crentes espirituais, para nunca mais a gente se revoltar contra Deus. Porque o propósito de Satanás é esse, é que a gente se revolte contra Deus e fique questionando. Aquela mulher, amada, chegou e o profeta disse assim: o que é que você tem na sua casa? Quantos lembram disso? Em casa você lê. Ela disse: só tem uma pequena botija e um pouco de azeite. Tudo que restou para aquela mulher foi uma botija, foi um último frasco de óleo. De repente você está aí, só tem
o último frasquinho de óleo. Um pinguinho. Mas foi nesse último, foi nesse pinguinho de óleo, foi nesse restinho que sobrou, que ele disse: eu vou colocar a minha capacidade para extravasar, para encharcar. Alguém está entendendo? E é nesse momento que ele começa a refazer a nossa vida. Você pode dizer: Senhor, eu estou um caco. Senhor, eu não tenho forças. Senhor, eu perdi tudo. Ele diz: o que é que você tem ainda em casa? Ei, você ainda mexe os dedos. Você ainda mexe os dedos. Ei, você ainda bate os olhos. Ainda tem um restinho de alguma coisa que eu posso injetar capacitação sobrenatural. Eu posso injetar a minha unção. E você vai ver eu transformando essa situação. Você sabia que o profeta Eliseu, ele podia dar uma ordem e comida aparecer e dinheiro aparecer? Eliseu fazia machado flutuar, fazia águas podres se tornar saudáveis. Eliseu dava uma ordem, ursos aparecia e engolia aquelas pessoas que amaldiçoavam ele. Eliseu, amados, passou por um rio aberto. Ele podia falar assim: olha, vai chegar agora com o dinheiro para você pagar a dívida que seu marido deixou. Mas ele perguntou: o que é que você tem em casa? Ei, mulher, eu vou te dar as ferramentas. Ei, mulher, eu vou te dar as condições para você não apenas ter um momento de milagre, mas você vê um renovar de Deus, você vê uma compensação de Deus, você vê sua vida completamente consertada e refeita. Estamos fazendo sobre refazendo a vida. De repente você perdeu o emprego e Deus disse: ei, eu deixei você perder. Que em vez de empregado, você vai agora ser o empreendedor. Alguém entendeu? Você é que vai ser o dono do emprego. A princípio parece que foi doloroso, mas como aprendemos nesses 6 meses? Como nos reinventamos? Como entendemos que uma capacidade sobrenatural existe dentro de nós? Eu nunca pensei em fazer o que estou fazendo. Você sabe, você nunca pensou em estar se reinventando, entrando em algo novo que você nunca imaginou. Dependendo de Deus até para sair de casa, porque essa máscara não protege coisa nenhuma. A gente só está obedecendo padrões do governo, mas quem protege e blinda é Deus. Você teve que sair de casa e dizendo que não seria atingido. Você adquiriu mais confiança em Deus, você ficou mais forte, você aprendeu a refazer a vida. O Senhor criou mais capacidade para que aquele óleo extravasasse. E a partir daquele momento, como se Eliseu dissesse: olha, o Espírito de Deus está dizendo, já que você não tem mais vasilha, porque se tivesse até hoje estava transbordando. Se tivesse, até hoje estava transbordando. Ele só precisa que nós tenhamos alguma coisa para fazer. Ei, Deus está te dando uma ideia, Deus está te dando um projeto, Deus está te dando uma direção. Entra nisso. É uma forma que Deus está te dando para refazer a vida. Às vezes nós queremos milagres instantâneos. Aquele Eliseu podia fazer, mas ele disse: você vai aprender uma capacitação sobrenatural de Deus através de algo que você já tem aí na sua casa. Através de algo que eu já te dei, diz o Senhor. Através dessa força, dessa determinação que eu já dei a você e que você nem conhecia. E agora você está vendo um leão, uma leoa saindo de dentro de você. É tempo de refazer a vida, queridos, com um olhar mais amplo, com um olhar de 360 graus. Eu não sei como é que vai vir, mas vai chegar. Sabe, amados, e a gente vê, ele chegou para aquela mulher e disse, está lá em 2 Reis 4, olha, faltou vasilhas, pega agora tudo que você, todo esse óleo, venda e viva do resto. Uma capacitação sobrenatural, um refazer da vida. Aquela mulher viu
que em meio àquela tribulação, Deus deu a ela um novo horizonte. Onde agora ela não ia precisar mais ficar preocupada, porque o profeta tinha dito: venda tudo e viva do resto. Não é só pagar uma dívida, é agora ter capacidade para todo dia ter dinheiro. Todo dia ter, oh meu Deus, todo dia você vê suprimento chegando. Você agora aprendeu nesses 6 meses que a tua fonte não é um emprego, não é o governo federal, tua fonte é Deus. E Ele tem vários canais, Ele usa quem Ele quer, como quer. Se precisar mandar um urubu para a tua casa, com a tua feira, Ele manda. Alguém está entendendo? Eu sei que o Espírito Santo está falando, amado. Sabe o que é que Ele quer? Que a gente melhore e aumente o que restou em nós. Quando eu me vi sem poder sair de casa, tudo fechado. Quando eu me vi tendo que pregar aqui para uma câmera, isso aqui tudo escuro, sabe? E eu olhava assim, meu Deus, o que é? Só a câmera, eu, Raimundo, às vezes Samuel, né? E a gente acreditar que quem estava do outro lado iria nos ouvir como se estivesse aqui. Quando eu me vi desafiada a isso, todo dia eu dizia: quando é que vai acabar isso? Eu sei que amanhã vai acabar. Todo dia eu dizia: o final de semana acaba. Sabe, talvez você tenha dito: quando é que vai acabar essa situação? E Deus diz: não tenha pressa não. Eu estou com uma pá limpando. Eu estou te preparando uma eira para produzir muito. Oh, e hoje eu vejo, amados, não tem problema hoje de eu ir para uma televisão pregar. Não tem problema hoje de não ter ninguém e eu estar diante de uma câmera e pregando para o mundo. Ele refez a nossa visão. Eu sei que Ele refez a tua visão. Quando é que você pensou está fazendo o que você está fazendo hoje? Vendo milagre após milagre. Amados, o diabo sabe. A gente quer que acabe tudo logo, mas ele sabe, se botar mais um mês, se botar mais 6 meses, é só prejuízo para ele. Porque nós vamos atacar, nós vamos avançar, nós vamos entrar em empreendimentos que nunca pensamos, nós vamos inovar. Isso é refazer a vida. Eu vi Suzete aqui, vice-diretora do Rema, fazendo crochê, vendendo toalhas de crochê, tapete. Ela disse: Vânia, eu lembrei de quando eu era adolescente, fazendo, vendendo. Não tem lista de espera para pedidos. Como ela pensaria? Eu vejo Haline, uma professora do Rema, que foi diretora lá em Conquista, em meio à pandemia, sabe, sem escola para ensinar, agora não era mais diretora. Deus expandindo a visão, criando uma boutique virtual, vendendo como que, já está com outro projeto. Essa blusa mesmo é da grife dela. Irmãos, ela nunca imaginou, Haline? Nunca! Deus refazendo a vida. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Grite bem alto: se Deus é por mim, quem será contra mim? Você só precisa ter Deus a seu favor. Tem outra passagem assim que me fala muito. Oh, amados, aquela mulher ficou lamentando porque perdeu o marido, porque perdeu os filhos. Em vez da gente lamentar pelo que nós perdemos, vamos olhar para o que restou. Meu Deus. Senhor, eu perdi tal viagem, tal compromisso, tal agenda, todos foram cancelados. Eu perdi uma renda alta. Mas restou o quê? Confiança em Ti.
mais tempo para orar, mais tempo para te ouvir, mais tempo para ler a palavra. E quanto mais orava, mais ouvia, mais ideias vinham, mais instruções vinham, mais inspirações de Deus vinham, mais ousadia para curar o povo, para dizer: ninguém morre nessa igreja, ninguém vai ser enterrado aqui. E não foi nem vai ser. Olhe para o que restou. Restou você vivo. Todos me abandonaram. Deus não te abandonou. O Espírito Santo não te abandonou. Ainda tem pessoas que te amam, que não te abandonou. Aleluia. Eu pensei que vocês iam se animar mais. Mas alguém, amados, que não seja, se não for aqui, é lá no canal, está precisando ouvir isso. Deixa eu te mostrar uma coisa. Um outro versículo interessante em João 15. Quem lembra de João 15? Jesus disse assim. João 15, verso 2, né? Todo ramo estando em mim, que não dá fruto, ele corta. Mas todo que dá fruto, ele poda para dar mais fruto. A gente passou por uma poda, mas doeu demais. Amados, toda poda, ela tem que ser, galhos têm que ser cortados. Talvez a árvore é ferida. Pessoas podem passar por aquela árvore e ver, morreu, está morta. Mas o agricultor que colocou estrume, que colocou fertilizante, que pegou a pá e limpou ali ao redor, e que foi lá e podou porque está dando fruto, ele sabe porque está cortando. Talvez todos digam: morreu, e dentro de você, e o Espírito Santo está dizendo: não, você não morreu, eu estou refazendo a tua vida, eu estou renovando você. Eu estou renovando. Ele disse que só poda quem dá fruto. Só poda, e a poda às vezes dói, mas é para dar fruto. Amém, amados? Vocês estão comigo? Deus não quer que a gente fique comendo a sobra do pão de ontem. O que sobrou ontem não. É um refazer, é um renovar, é um revigorar. É entender que Deus está abrindo novos horizontes. Se tiver ideias que ninguém nunca teve, essas ideias é para mim, é para você que é filho de Deus. Mas eu tenho que acreditar que estou sendo podada. Estou sendo podado porque dou fruto. Não é porque você é maldito, mas porque você dá fruto. Estão entendendo? E a gente já vai concluir. Às vezes, amados, aquela planta está conformada. Está conformada em dar alguns frutos bons. E às vezes nós estamos assim, conformados. Estamos tendo algum resultado, algum fruto. Mas o agricultor bom, perito, ele diz: para que tenha uma safra maior, para que multiplique os frutos, eu vou ter que podar. Muito boas vezes, amados, a gente está muito conformado, muito confortável, e Deus está dizendo: eu vou ter que cutucar esse ninho, eu vou ter que desfazer esse ninho, porque eles são águias, eles não vão ficar parados. Eu vou ter que podar. Pode ser que quem esteja do lado: coitadinho, está morrendo, coitadinho, perdeu o emprego, coitadinho, perdeu tudo. Mas lá dentro o Espírito Santo está dizendo: eu estou te podando, porque tenho grandes coisas com você. Eu vou refazer tua vida, eu vou te fazer sair melhor, mais forte, mais ousado, mais corajoso. A gente tem que parar, né, de se concentrar nos caules quebrados e no fruto que foi esmagado.
de conquistas passadas. Porque Paulo diz, uma coisa eu faço. Eu me esqueço das coisas que para trás ficam. Até do sucesso que eu tive lá atrás. Porque o que Deus preparou para mim é infinitamente maior. Ele quer que eu eleve o nível. Uma vez, amados, os irmãos de José chegaram com medo quando descobriu que era José. Ele vai nos matar. Mas José olhou para eles. José já em posição de autoridade disse: ei, fica tranquilos. Aquilo que vocês projetou para o meu mal, o meu Deus transformou para o bem. Você precisa ver isso e falar, e fazer um cartaz brincando e dizer: aquilo que foi projetado para o meu mal, para a minha destruição, o meu Deus que refaz a minha vida, Ele transforma para o meu bem. E sabe o que José fez? Primeiro filho que nasceu, ele colocou o nome de Manassés. Esquecimento. O nome Manassés é esquecer. José disse: quando eu olho para esse filho, eu vejo a figura de um passado esquecido. Ele não tinha amnésia, mas aquilo não doía mais. Ele me fez esquecer na terra da minha prosperidade. Isso é refazer a vida, amados. Eu não sei como você chegou aqui, o que você lá do outro lado que está me ouvindo. Se precisar refazer tua saúde, Ele vai refazer. Se precisar renovar o seu corpo físico, Ele vai renovar. Se a tribulação que você passou foi uma enfermidade, Ele vai revigorar o teu corpo. Se a tribulação que você passou foram perdas financeiras, Ele vai te indenizar, Ele vai te compensar, Ele vai ressarcir. Só depende da nossa postura. Para a gente concluir, o apóstolo Paulo disse assim: sabemos em Romanos 8:28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Paulo disse bem claro: em todas essas tribulações que estamos passando e que atravessamos, nós sabemos que Deus agiu nisso tudo para o nosso bem. Deus agiu, Ele está agindo para o nosso bem. Isso acelera um processo de refazer, amados. Essa consciência, Marivaldo. No Salmo 109, verso 21, Davi diz assim: mas tu, Senhor, meu Deus, age por mim, por amor do teu nome. Livra-me, porque é grande a tua misericórdia. Uma consciência de que Deus age por mim. Você pode gritar bem alto: Deus age por mim. O Espírito Santo age por mim. Às vezes você pode dizer assim: eu não sei porque ela pede para repetir. Porque tua mente precisa ouvir, o diabo precisa ouvir, a atmosfera da sua casa precisa ouvir. O Deus, quando você confessa a palavra, os anjos agem. O Espírito de Deus age, a atmosfera muda. O Deus que age em meu favor, Ele me refaz a vida. Uma vez Jesus disse assim: olha, se o grão de trigo, para que venha dar fruto, Jesus disse em João 12:24, eu digo que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele vai continuar só. Talvez se não tivesse essa pandemia, amados, sabe, se nós não fôssemos plantados nesse período da existência, nós não teríamos tanta força como temos hoje. Que ousadia nós temos hoje de falar sobre fé. Que ousadia de olhar para a conta bancária às vezes e não ter nada. E eu falo como igreja. A igreja tem inúmeras responsabilidades. E a gente olhar, não é, Gel? E dizer: está chegando. Tudo que a gente crê, nós não vamos ficar devendo a ninguém. Sabe? E quando a gente vê no fim da tarde, aquilo que nós falamos com o computador, com a conta bancária, Deus agindo.
O que é isso? É Deus renovando nossa fé, renovando a nossa confiança nele. Eu quero encontrar você daqui a 1 ano, dizendo: Deus refez a minha vida. Eu saí mais forte. Sabe, o agricultor, se ele quer que aquela planta cresça e dê muitos frutos, ele não pode pular o processo da poda. Ele sabe que pode até ficar feio a horta dele, ou a lavoura dele, tudo parecendo seco. Mas ele sabe que não pode pular aquele processo. Eu quero dizer para você de uma forma profética: não pule os processos. Saiba que poda é para fazer a gente ser multiplicado. E ele só poda, ele só ajusta, ele só limpa quem ele vê que dá fruto, para potencializar o seu fruto. A poda não é um castigo. A poda não é uma maldição. A poda pode doer, mas no final é para o nosso bem, queridos. Amém? Aleluia. E para a gente concluir, eu vou só repetir o conceito de refazer. O que é que nós estamos falando nessa noite? Refazendo a vida. Quem está pronto para um novo começo? Quem já entrou em um novo começo? Eu acredito que essa pandemia toda, e nós que estamos aqui firmes, olhando para Ele, sabendo que o Deus Todo-Poderoso está cuidando de nós dia a dia, é simplesmente, amado, um sinal de uma jornada tão grande lá na frente. Você não precisa ser profeta para fechar os olhos e começar a ver. Eu falei pela manhã, amados, que assim como a nossa alma imagina, assim é. Assim como você pensa, você se torna. É a chamada lei da atração. Mas eu posso também atrair para trás. Eu posso ficar pensando coisas ruins. Eu posso me render, me entregar à situação e aquilo me atrair para trás. Mas o Espírito Santo diz para nós: ei, comece a pensar que como é que você vai estar daqui a 6 meses. É tempo de refazer a vida. É tempo que Ele está renovando. Pensa como Ele pensa. Você tem que pensar assim: eu estou plantada e não enterrada. Eu vou repetir. Quem está na poda ainda está plantada. Quem tem Jesus com uma pá limpando ainda está plantada. Você não está enterrado, Marivaldo. Você está plantado na videira. Quem aqui é crente? O crente está plantado na videira, está enxertado na videira. Grita bem alto: eu estou plantado. Eu não estou enterrado. Eu vi a Joyce Meyer falando isso e lembrei. Ela disse: você pode até me ver. Você pode até nos ver cabisbaixo, parecendo que estamos morrendo. Mas ainda estamos plantados. E a qualquer momento brotará. A qualquer momento o grupo louvor pode subir. E ele diz para nós: é tempo de refazer a vida. É tempo de recuperar. Eu quero que você feche seus olhos e veja Deus recuperando coisas. Veja Deus agora revigorando seu corpo, revigorando sua mente, porque isso é refazer a vida. Deus restabelecendo você, Deus retificando você. Um processo de retificação. Espírito Santo, aquilo que eu não posso transmitir. Eu creio que a tua unção,
opera em nós e através de nós. Entendendo que essa fase de pandemia foi uma fase para nós refazermos a vida, para entrarmos no prumo, no propósito do propósito original de Deus. De propósito, Deus nos tirou do conforto. De propósito, Ele estava como aquela águia mãe, olhando você lá, caindo do ninho, e Ele deixando você cair. Mas quando você estava perto de desabar, Ele te pegou de volta. Volta de novo lá. Obrigada, Espírito Santo. E daqui a pouco, Ele vê o seu filho e a sua filha voando. Voando bem alto, voando pela atmosfera certa, voando no vento certo. É isso que Deus tem para nós, amados. Ele quer refazer a tua vida, e Ele vai refazer. Ele vai renovar, Ele vai restaurar, Ele vai recuperar, Ele vai indenizar, Raimundo. A gente tem que olhar algumas coisas que aconteceram, sabe? Como um preparo da terra para algo bem grande. Para algo bem grande. Amém? Vocês foram abençoados, vamos ficar de pé. Pai, obrigado pela tua palavra, caindo em corações sedentos e famintos. Obrigado pelas pessoas recebendo a revelação de que Tu, Senhor, é quem refaz a nossa vida. Obrigada, Pai. Nós não estamos enterrados. Obrigada, Senhor, por estarmos enxertados em Ti, plantados em Ti. Obrigada, meu Pai. Receba força no seu corpo. Receba saúde no seu físico, na sua mente, em cada fibra do seu corpo. Receba cura, receba toda a libertação. Aquilo que parecia que ia te matar, te deixou mais forte, te deixou mais ousado, te deixou mais ungido. Assim diz o Espírito do Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada, Espírito Santo de Deus, pela sua palavra e pela sua unção. Tem alguém nessa noite que quer entregar a vida a Jesus? Você sabe que precisa ser plantado nele. Quem é essa pessoa? De manhã tivemos 2 almas. Tem alguém que quer entregar a vida a Jesus? Ou voltar para Jesus Cristo agora. Você também que está aí do lado, que está aí do outro lado. Se você recebeu Jesus, liga para nós, entre em contato que a gente quer cuidar de você. Amém? Você também pode devolver seus dízimos e ofertas agora. Isso bem rápido. Na entrada você entrega seu dízimo. Você passa no QR Code. Você passa transferência online. Amém? Estão animados? Mas eu sei que se a gente ficar, a unção ia cair. Mas aí tem que dar um intervalo. Amém? Você tem que sair daqui dizendo: o Senhor refez minha vida. O Senhor renovou minhas forças. O Senhor me revigorou. O Senhor me levou a um alto e sublime lugar. O Senhor liberou um campo largo. Meu Deus, existe um lugar grande, um lugar espaçoso, áreas que nós nunca tocamos, lugares que nunca experimentamos e que é nosso, e que nós vamos pisar, e que nós vamos nos apropriar. Ideias inimagináveis. Você vai se surpreender com as coisas que você vai fazer a partir de hoje, porque o Senhor, Ele está refazendo a sua igreja, a vida da sua igreja. Oh, aleluia. Você pode 1 minutinho só. É um perigo eu pregar 5h30, mas é assim mesmo. Cadê o aniversário da igreja? Sexta-feira começa. 15 anos. Amém. Aquilo que pensavam
é mais um modismo. Não, não. É uma igreja relevante. É uma igreja que se importa com as pessoas. 25 a 27 nós vamos ter o nosso presidente do ministério, Apóstolo Guto. Vai ser maravilhoso. Sexta noite, sábado à noite, domingo à manhã, domingo à noite. E como o Raimundo falou pela manhã, quando a gente vai para uma festa, para o aniversário, a gente faz o quê? Leva um presente. A gente quer que você prepare um presente especial para a gente dar para a nossa igreja. A gente tem muitos planos. Não sei se você está vendo, a chuva detonou com nossas paredes e tivemos que refazer tudo aí. Olha aí uma prova de refazer. Tivemos que refazer tudo, reconstruir, reedificar. Mas conseguimos, ainda tem mais coisa para fazer. Tivemos que pintar tudo. Nós vamos começar, amados. Nós vamos cumprir o que Deus colocou no nosso coração. Nós vamos entrar com força agora com a nossa igreja de crianças. Fica pronto, o projeto é lindo. A pandemia quis parar, só fez expandir a nossa visão. Amém? Fica preparado, porque vai ter um lugar lindo aqui para nós. 4 casas depois daqui. Vai ser um prédio lindo. Eles merecem. Nós vamos ter nossa creche. Já estamos formando a diretoria da creche. Deus é lindo demais. Tudo no seu tempo, no seu modo. Colocando em nosso coração as pessoas certas para a gente começar a nossa creche, amados. Deus esse ano ainda vai fazer muitas coisas aqui. Eu estou te dizendo, é verdade. Você tem que estar pronto. O ano não acabou. Os planos do diabo não vão se cumprir na nossa vida, não. O que vai se cumprir é o plano de Deus, amém? Vamos na graça e na paz. 19 horas. Você pode acompanhar o nosso culto.